Imagine por um momento se tudo o que você pensava conhecer sobre uma das figuras mais enigmáticas da história da humanidade estivesse prestes a ser completamente reescrito. Em 2024, nas profundezas ocultas de Jerusalém, uma descoberta arqueológica abalou as fundações do conhecimento sobre o passado. O túmulo do rei Salomão, perdido há 3.000 anos, foi finalmente aberto, revelando segredos que desafiam nossa compreensão sobre sabedoria, poder e os mistérios do mundo antigo. O que você está prestes a descobrir vai muito além de tesouros dourados ou artefatos preciosos. Esta é a história de como uma equipe corajosa de arqueólogos desvendou um dos maiores enigmas da humanidade, trazendo à luz evidências que conectam o passado bíblico com descobertas científicas revolucionárias. Prepare-se para uma jornada que questiona tudo o que acreditávamos saber sobre a realidade, a consciência e os poderes ocultos que governam nosso universo. A busca pelo túmulo de Salomão sempre foi considerada pelos especialistas como procurar uma agulha num palheiro gigantesco. Por décadas, inúmeras expedições fracassaram, levando muitos a acreditar que a tumba era apenas uma lenda bíblica sem fundamento histórico. Mas em 2024, a doutora Emily Carter, uma arqueóloga especialista em civilizações antigas, liderou uma equipe internacional que mudaria para sempre nossa percepção da história. A descoberta começou de forma surpreendente. Pergaminhos antigos contendo registros fiscais detalhados revelaram um padrão intrigante. Tributos regulares fluindo para uma região completamente esquecida nas colinas de Jerusalém. Esses documentos milenares eram como pistas deixadas pelo próprio tempo, aguardando serem decifradas por mentes curiosas. Intrigados pelos registros ancestrais, os pesquisadores utilizaram tecnologia de satélite de última geração e identificaram padrões geométricos inexplicáveis no terreno. Essas formações não eram naturais, mas sim evidências de uma estrutura colossal enterrada sob séculos de sedimentos. Era como se os próprios céus estivessem revelando segredos guardados há milênios. A primeira escavação trouxe uma descoberta desconcertante. A equipe encontrou uma camada de pedra extremamente resistente, identificada pelo Dr. Robert Hughes como uma barreira artificial meticulosamente construída. Essa não era uma formação geológica natural, mas sim uma defesa engenhosa projetada pelos antigos construtores para desencorajar invasores e proteger o que estava guardado nas profundezas. Foi então que as lendas locais começaram a fazer sentido científico. Um pastor da região contou à doutora Carter sobre como seu bode havia se perdido numa fenda misteriosa, onde as paredes brilhavam como estrelas. Esse detalhe aparentemente insignificante se conectava perfeitamente com referências históricas às obras majestosas de Salomão, conhecidas por seus acabamentos em ouro e pedras preciosas. Recentes descobertas arqueológicas reais corroboram a existência histórica de Salomão. Em 2022, raras placas de marfim da época de Salomão foram descobertas em Jerusalém, enquanto arqueólogos israelenses descobriram um complexo de mineração de cobre avançado e fortificado datado do século X a.C., época do reino de Salomão. Essas evidências sustentam a narrativa bíblica de um reino próspero e tecnologicamente avançado. O destino parecia conspirar a favor da descoberta. Uma tempestade violenta revelou uma depressão sutil no terreno, que, após análises com radar de penetração no solo, confirmou uma extensa rede de túneis e câmaras subterrâneas. Era um verdadeiro labirinto arquitetônico, projetado com uma sofisticação que desafiava nossa compreensão sobre as capacidades da engenharia antiga. O que a equipe encontrou superou todas as expectativas sobre a inteligência dos construtores antigos. Um sistema de defesa milenar revelou passagens falsas que desmoronavam ao menor toque inadequado, demonstrando um nível de engenharia que rivaliza com projetos modernos. Era como se os antigos arquitetos houvessem criado um quebra-cabeça tridimensional mortal, projetado para proteger algo de valor inestimável. Durante 3 meses de trabalho meticuloso, a equipe enfrentou armadilhas engenhosas e estruturas instáveis. Cada passo exigia extrema cautela,
pois um movimento errado poderia destruir evidências históricas irreplicáveis acumuladas ao longo de 3 milênios. O conhecimento especializado da Dra. Carter em engenharia hebraica antiga foi fundamental para navegar através desse labirinto mortal. Quando os recursos estavam quase esgotados e a missão parecia fadada ao fracasso, um pequeno selo de ouro gravado com o emblema característico de Salomão foi descoberto. Esse achado deu novo fôlego à expedição, confirmando que estavam seguindo o caminho correto através do complexo subterrâneo. A estrutura era incrivelmente frágil, exigindo uma combinação revolucionária de arqueologia tradicional com inteligência artificial. Essa tecnologia moderna foi essencial para detectar padrões ocultos nas antigas construções e identificar pontos de risco estrutural, permitindo que os pesquisadores avançassem com segurança. Próximo à câmara final, um forte terremoto atingiu a região, ameaçando sepultar para sempre 3.000 anos de história. A equipe trabalhou incansavelmente para estabilizar a estrutura subterrânea, numa corrida contra o tempo que testou os limites da engenharia moderna. Era como se forças invisíveis estivessem tentando proteger os últimos segredos de Salomão. A entrada da tumba se apresentava como uma antiga caixa de enigmas, onde um movimento errado poderia destruir evidências históricas inestimáveis. O radar revelou uma rede intrincada de contrapesos e câmaras ocultas, um sistema tão sofisticado que faria inveja aos melhores engenheiros contemporâneos. O avanço decisivo veio quando o Dr. Hughes notou padrões de desgaste peculiares na superfície da porta principal. Esses padrões coincidiam perfeitamente com descrições encontradas em textos antigos sobre a famosa predileção de Salomão por enigmas matemáticos complexos. Era como se o próprio rei houvesse deixado instruções codificadas para futuros descobridores. A equipe descobriu que a entrada operava com uma sequência numérica, baseada no antigo calendário hebraico, exigindo a ativação de 7 pontos de pressão específicos, numa ordem precisa. Cada ponto correspondia a um número simbólico na vida de Salomão, e qualquer erro ativaria uma cascata de pedras, selando a tumba para sempre. Após 3 dias tensos de tentativas, a primeira porta foi finalmente aberta, revelando uma segunda porta com inscrições ainda mais complexas. Era como se cada barreira fosse um teste progressivo de conhecimento e determinação. Finalmente, dentro da segunda câmara, a equipe encontrou o que havia buscado: a tumba do rei Salomão, preservada de forma extraordinária. O estado de conservação era surreal, como se uma força invisível tivesse protegido aquele lugar sagrado por 3 milênios. Murais nas paredes retratavam a lendária sabedoria de Salomão, em cores vibrantes que desafiavam os séculos. Um trono dourado colossal dominava o centro da câmara, com apoios esculpidos em forma de leões rugindo e uma almofada incrivelmente preservada. Pedras preciosas incrustadas formavam padrões que se moviam hipnoticamente com a luz das lanternas da equipe. O Dr. Hughes imediatamente reconheceu a correspondência exata com as descrições bíblicas do trono de Salomão. 6 degraus e 12 leões dourados, precisamente como descrito nas escrituras sagradas. Era como se a Bíblia tivesse sido um manual de instruções aguardando confirmação científica. Os objetos cerimoniais encontrados incluíam 7 menorás de 7 braços com superfícies douradas intocadas e queimadores de incenso, ainda contendo resinas antigas. Mas foram os objetos pessoais que mais impressionaram. O anel com selo real de Salomão gravado com a estrela de Davi, pergaminhos em hebraico antigo prometendo histórias nunca contadas, e frascos de vidro com óleos de unção cujas fragrâncias foram inexplicavelmente preservadas por 5 milênios. Uma pequena câmara privada revelou materiais de escrita antigos, sugerindo que Salomão passava tempo ali, em contemplação profunda, possivelmente escrevendo seus famosos provérbios. Evidências de comércio com terras distantes confirmavam sua vasta rede de influência. Fragmentos de seda chinesa, entalhes de marfim africano e especiarias indianas lacradas. A coleção de pedras preciosas incluía esmeraldas, rubis e diamantes, além de uma gema azul misteriosa que estudiosos acreditam ser o lendário Shamir, mencionado em textos antigos por suas propriedades sobrenaturais. A tumba também continha pergaminhos perfeitamente preservados,
escritos pelo próprio Salomão, detalhando transações comerciais, relações diplomáticas e ensinamentos de sabedoria não incluídos nos relatos bíblicos. A equipe estimou o valor de mercado do conteúdo na casa dos bilhões de dólares, mas o valor histórico e cultural transcende qualquer cifra monetária. Uma tábua de argila continha reflexões pessoais do rei sobre a riqueza, ecoando suas palavras imortais em Eclesiastes. Mas quem foi realmente este homem extraordinário, cujos tesouros desafiaram o tempo? Salomão ascendeu ao trono de Israel entre 970 e 931 a.C., sucedendo seu renomado pai, o rei Davi. Com apenas 12 anos assumiu a responsabilidade de governar um reino que se estendia do rio Eufrates até as fronteiras do Egito. Sua verdadeira força não residia em exércitos, mas numa sabedoria lendária que, segundo a tradição, foi concedida diretamente por Deus. Quando oferecida a oportunidade de escolher qualquer dádiva divina, Salomão escolheu a sabedoria, e as Escrituras prometem que a sabedoria traz consigo riqueza, honra e longevidade. O famoso julgamento de Salomão exemplifica sua genialidade psicológica. Quando duas mães reivindicaram a mesma criança, sua solução foi propor dividir a criança ao meio. A reação de horror de uma das mulheres revelou ser ela a verdadeira mãe, demonstrando a perspicácia extraordinária do jovem rei. Sob sua liderança, Jerusalém floresceu como nunca antes. Sua maior realização foi a construção do primeiro templo, uma estrutura grandiosa que se tornou uma das maravilhas do mundo antigo. Construído em 7 anos e adornado com ouro, pedras preciosas e madeira de cedro do Líbano, o templo era a manifestação física da glória divina na terra. A fama internacional de Salomão atraía visitantes de terras longínquas, incluindo a enigmática rainha de Sabá. Esta soberana do antigo reino que abrangia a atual Etiópia e Iêmen, chegou com caravanas carregadas de riquezas para testar o conhecimento do rei israelita. Segundo relatos históricos, ela partiu maravilhada, declarando que a sabedoria de Salomão superava todas as histórias grandiosas que havia escutado. Tradições etíopes sustentam que membros da família imperial, que governou de 1210 a 1974, eram descendentes diretos de Salomão e da rainha de Sabá, através de seu filho Menelik. O livro etíope, Quebra-Nagast, narra detalhes fascinantes sobre o encontro entre estes dois grandes governantes, incluindo estratagemas engenhosos que resultaram numa união, cujos ecos atravessaram os séculos. Salomão também foi um escritor prolífico, sendo creditado com mais de 3.000 provérbios e mais de 1.000 canções. Livros bíblicos como Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos carregam sua marca intelectual inconfundível. Entre os artefatos mais intrigantes descobertos estava o lendário selo de Salomão, representado por 2 triângulos entrelaçados, formando um hexagrama. O selo de Salomão é visto como uma representação da união de opostos, o equilíbrio entre o céu e a terra, o espiritual e o material, o masculino e o feminino. Tradições antigas sustentam que Salomão possuía um anel mágico gravado com o selo de Salomão, que lhe concedia o poder de comandar demônios e espíritos, além de invocar a proteção de Deus. Textos medievais descrevem como Salomão teria evocado e confinado 72 demônios em um vaso de bronze selado com símbolos mágicos, para que fossem obrigados a trabalhar para ele. Essas tradições esotéricas conectam Salomão a conhecimentos que transcendem a compreensão convencional. Para esotéricos de várias tendências, Salomão era um iluminado, um iniciado nos mistérios da tradição mágica, o que explicaria grande parte dos enigmas que envolvem os feitos do rei. A descoberta do túmulo de Salomão coincide fascinantemente com revelações revolucionárias na física quântica, que estariam transformando nossa compreensão da realidade. A física quântica explica como os pensamentos criam e influenciam a realidade através de um fenômeno conhecido como efeito observador. Experimentos modernos demonstram que a observação não só perturba o que deve ser medido, produz o efeito.
Como observou Albert Einstein em suas discussões sobre mecânica quântica. Você realmente acredita que a Lua só existe quando você a observa? Uma pergunta que ecoa através dos séculos, conectando a sabedoria antiga com descobertas científicas modernas. A mecânica quântica revela que a partícula depende de um observador para que determinado comportamento seja manifestado. Podemos assim entender que o observador, de certa forma, cria o que está observando. Essa descoberta revolucionária sugere que a consciência humana desempenha um papel fundamental na criação da realidade física. Nikola Tesla, outro gênio visionário, uma vez disse: "Se você quer encontrar os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração." Essas palavras ecoam através dos milênios, conectando a sabedoria de Salomão com insights científicos modernos sobre a natureza fundamental da realidade. A herança de Salomão estendeu-se através dos séculos, influenciando sociedades secretas e ordens místicas. Os cavaleiros templários podem ter encontrado o tesouro num rolo de cobre dos essênios de Qumran, nos túneis sob o Monte do Templo, onde originalmente estabeleceram sua sede. Os templários partiram em demanda da Arca na Terra Santa. Existem indicações na decoração das catedrais de que os templários acreditavam saber qual era o significado esotérico da arca. Essas conexões sugerem uma linha contínua de conhecimento secreto transmitido através de organizações iniciáticas ao longo da história. Os anos finais do reinado de Salomão marcaram uma transformação complexa. Com 700 esposas e 300 concubinas, muitas de nações estrangeiras, o rei abriu as portas do reino a cultos e divindades alheias à fé de seus ancestrais. Essa decisão resultou num enfraquecimento espiritual e econômico, devido aos custos monumentais de suas obras e estilo de vida extravagante. Apesar dessas contradições humanas, o legado de Salomão atravessou milênios nas tradições judaica, cristã e islâmica. Seu nome tornou-se sinônimo de sabedoria suprema, riqueza extraordinária e poderes que transcendem a compreensão ordinária. Com o avanço da arqueologia moderna, descobriram-se antigas fortalezas escavadas em Jerusalém que sustentam nesse aspecto e em partes a narrativa bíblica da época do rei Salomão. A descoberta do estrume no campo de mineração mostra que houveram operações de grande escala para construir um templo naquele momento, corroborando os relatos sobre a magnificência das construções salomônicas. Atualmente, todo o material retirado da tumba está sendo estudado intensivamente para confirmar sua autenticidade e desvendar seus segredos mais profundos. Infelizmente, a exploração precisou ser temporariamente interrompida devido aos conflitos geopolíticos no Oriente Médio. A doutora Carter e sua equipe aguardam ansiosamente o retorno às escavações, esperando que a instabilidade regional não destrua as evidências históricas que frequentemente emergem em Jerusalém. Esta descoberta extraordinária não apenas confirma relatos bíblicos milenares, mas revela aspectos completamente inéditos sobre um dos personagens mais fascinantes da história humana. Separando cuidadosamente o mito da realidade através de métodos científicos rigorosos, Salomão emerge como uma figura de complexidade impressionante. Um rei que conquistou tudo através da sabedoria divina, mas que terminou questionando profundamente o verdadeiro valor de suas conquistas materiais. A conexão entre os conhecimentos antigos de Salomão e as descobertas revolucionárias da física quântica moderna sugere que nossa jornada de compreensão sobre a realidade está apenas começando. Os segredos guardados por 3 milênios nas profundezas de Jerusalém podem conter chaves para mistérios que a ciência contemporânea está apenas começando a desvendar. As implicações desta descoberta transcendem a arqueologia e a história, tocando questões fundamentais sobre a natureza da consciência, o poder do conhecimento e os mistérios que ainda aguardam revelação nas profundezas do tempo. O túmulo de Salomão não é apenas uma janela para o passado, mas potencialmente uma porta para compreendermos melhor os segredos mais profundos de nossa existência. E se você gostou desse conteúdo, já está na hora de começar a nos seguir aqui no canal Sabia Dessa? É só clicar no botão abaixo para se inscrever e ficar por dentro de tudo o que acontece de curioso ao redor do mundo. Agora fique com esse próximo vídeo que está aqui na tela. Nos vemos lá.